ansiedade é uma doença? Não, ela não é uma doença, né? A ansiedade, ela é comum como uma forma de me preparar para a resposta a uma situação que eu não tenho ainda, às vezes, experiência, ou uma situação um pouco mais estressante, tá? Então, ela não é uma doença. Quais os sintomas da ansiedade? Quando a ansiedade, ela exacerba o nível, né, da normalidade ali, né, somente em relação a eu ter um medo, essa preparação para a resposta, né, quando ela exacerba esse nível, eu posso ter os sintomas físicos, né, que eu posso ter taquicardia, sudorese, um medo exacerbado, eu posso ter, às vezes, até sintomas, né, a gente chama de sensação de morte, né, e eu tenho também esses pensamentos que são muito recorrentes, né, então, assim, como vou enfrentar ou aquela situação que não sai da minha cabeça. Qual a diferença entre ansiedade e TDAH? O transtorno de ansiedade, eu tenho esses sintomas físicos, não é? Eu posso ter sintomas físicos associados, ou ter um medo muito maior para enfrentamento e eu posso não enfrentar uma situação, né? Ou nesse enfrentamento eu tenho um prejuízo, né? Um gasto emocional muito grande para o enfrentamento. O TDAH o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ele está muito associado a uma falha de funcionamento da região frontal do meu cérebro, que ali dentro dessa região eu tenho uma falha em recaptação de dopamina, e isso faz com que eu tenha sintomas de desatenção, né, uma falta de planejamento motor, um planejamento relacionado às estratégias também motoras, né? Então posso ter a agitação psicomotora associada ou não, e também posso ter impulsividade. Então, o TDAH, né, ele é um transtorno relacionado a esse funcionamento da região frontal. Devo procurar um psicólogo ou um psiquiatra? Você pode procurar o psicólogo, né, e um psicólogo qualificado que vai verificar se você tem a necessidade, por exemplo, se esses sintomas de ansiedade ou o que for, se eles estiverem muito exacerbados, há uma necessidade de procurar um médico também. Necessariamente o caminho é a procura da ajuda, não é tanto do psicólogo quanto do psiquiatra. A gente entende que quando há uma associação do tratamento medicamentoso, se houver necessidade, e das estratégias que o psicólogo vai me ensinar, né, para enfrentamento, então isso seria o mais positivo, né? O caminho da procura da ajuda aí, realmente, eu vejo que não há tanta importância, mas é necessário procurar ajuda. Se eu tenho um dos transtornos, preciso tomar remédio para sempre? Eu posso ter um padrão de ser mais ansioso, de ter respostas, né, de maior medo, né, para enfrentamento da minha vida ou enfrentamento de situações. O TDAH é algo que é persistente também. Necessariamente, para os quadros de TDAH, eu digo geralmente que a medicação ela costuma apagar incêndios, né? Então, quando a pessoa está com muita dificuldade em relação a essa questão acadêmica, às vezes há necessidade de entrar com a medicação. Um adulto, por exemplo, que vai iniciar um trabalho novo, né, que tem que formar estratégias ali, planejamento, por exemplo, dentro daquele trabalho novo, às vezes há necessidade de entrar com a medicação novamente, né? Então, mas a medicação nesse sentido, ela apaga incêndios. Algumas pessoas usam, né, por um período muito mais longo, às vezes a vida toda, né, ou muitas não, tá bem? Então, necessariamente não há necessidade de usar a medicação a vida toda, mas tem pessoas que usam sim. Que doenças a ansiedade pode desencadear se não tratada corretamente e no tempo certo? Quando nós temos ansiedade não tratada, eu posso, depois de um tempo, né, ir para esses transtornos ansiosos, transtornos fóbicos, os transtornos de humor, por exemplo, né, então eu posso ter um quadro depressivo, por exemplo, e eu tenho também as doenças físicas, então gastrite, alergias,
né? Então, por exemplo, essas doenças autoimunes, né? Então, eu posso ter um maior número aí em relação a, a essas doenças também.